Olá para você, seja muito bem-vindo para mais um sábado aqui do Ministério Integre, o Ministério de Jovens da IBNU, onde nós estamos fazendo o nosso comentário bíblico anual. Qual que é o nosso projeto para esse ano de 2024? É ler a Bíblia toda junto com você. Então a gente bate um papo daquilo que a gente leu durante a semana. Então, se você ainda não está fazendo a leitura, eu recomendo, entra no site da IBNU. Você vai entrar ali no site, você vai encontrar o plano de leitura bíblico anual, você vai baixar, vai fazer a leitura da semana e aí no sábado você entra aqui para ouvir o nosso bate-papo e interagir com a gente através dos comentários. Então, já coloca aí o seu comentário sobre quais foram os textos de Provérbios e o que mais te interessou no livro de Eclesiastes e participa com a gente. E para fazer esse bate-papo comigo aqui, tá a Jennifer. Tudo bom, Jennifer? Tudo certo, super animada para esse bate-papo de hoje. Mulheres hoje em maioria. Vamos falar sobre mulheres. Eu tô animada. No dia de falar de Provérbios 31, tinha que estar. Eu não devia estar aqui, né? Mas vai ser um tempo bem gostoso. Pessoal, a gente já fez a primeira parte, tá? A introdução ao livro de Provérbios, tá no vídeo passado, na sábado passado. Então, se você perdeu, na verdade, você pode aí acompanhar, fazer uma maratona de vídeos do Ministério Integre, porque a gente tem muita coisa, e muita coisa legal, tá? Tem muita coisa falando sobre temas atuais, como, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da misericórdia, enfim, alguns comentários de livros bíblicos, inclusive já como um certo spoiler, vamos dizer assim, daquilo que vai acontecer Porque nesse a vídeo. gente gosta de dar spoiler, né, Juliana? Nesse Porque canal, spoiler é o que motiva o nosso coração. nossa especialidade. A gente tem uma playlist inteira só do livro de Eclesiastes. Então, assim, olha, eu recomendo para você, viu? Vale a pena, porque nós fizemos 12 vídeos só do livro de Eclesiastes, capítulo por capítulo, trabalhando o livro todo. Mas agora a gente vai começar com o livro de Provérbios. E olha, eu já vou chegando com o meu versículo de pontapé inicial do livro de Provérbios aqui, que é Provérbios capítulo 19, o versículo 8. Eu achei esse versículo ali show de bola. Ele diz assim: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Caramba, eu fiquei pensando muito tempo sobre esse tipo de texto. É claro que aqui a gente está lidando com um livro de provérbios, então, assim, sabedoria não envolve você começar a fazer umas filosofada meio que etérea, viajada na maionese e achar que está fazendo sabedoria. A sabedoria é uma coisa prática, e a gente vai ver, inclusive, pelo restante do texto, por exemplo, eu gostei muito da conexão. Olha só, o capítulo 19, no 8, fala que você obter sabedoria é você amar a si mesmo. E no 11, ele diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Então é interessante que a questão da sabedoria aqui não é simplesmente por causa de riquezas, por causa de um monte de coisa, mas envolve o nosso relacionamento, a nossa vida diária, a nossa vida prática, aquilo que é do nosso dia a dia. E vai envolver essa perspectiva de você, inclusive, amar a si mesmo. Ou seja, não buscar sabedoria, não buscar ter uma vida melhor, não buscar ter uma vida de relacionamento com o próximo, com mais paciência, com calma, com tranquilidade. Tudo isso envolve exatamente aquele que é tolo, aquele que está. Vamos conversar aqui, né? Tolo aqui não é simplesmente uma pessoa que é burra. Porque às vezes você tem pessoas que são extremamente inteligentes, têm um QI altíssimo, mas exatamente essa inteligência que envolve, hoje a gente sabe, né, pessoal? Tem inteligência, lógico, do QI, tem inteligência emocional, tem inteligência do próprio corpo, tem um número tão grande de inteligências que envolve essa parte. Amar a mim mesmo envolve conhecer a mim, conhecer ao próximo, conseguir me relacionar, viver uma vida tranquila, poxa vida, com a minha esposa, com as minhas filhas, com as minhas duas amigas que estão aqui no vídeo junto comigo, com todo mundo. Como isso faz parte, como isso faz com que a gente consiga viver bem, né? E viver bem é Viu? tão. Esse ponto que você está colocando é muito interessante, porque sabedoria não tem a ver necessariamente com conhecimento ou com inteligência.
Como se uma Não é? calculadora humana, né? Antigamente nem tinha aqueles programas de É. calculadora humana. E aí, nossa, como ele é inteligente, porque ele fez E contas matemáticas. eu ia Tá? estar muito fora, eu ia perder todas. Minha inteligência para cálculo é muito reduzida. Eu tenho outras inteligências, mas essa. E é muito interessante que tem a maneira como a Bíblia descreve, né, como o provérbio descreve essa coisa da sabedoria, não tem a ver com inteligência, não tem a ver com quanto de conhecimento você tem, quantos diplomas você tem, porque, inclusive, no nosso dia a dia, a gente se depara com pessoas que às vezes nem têm muita instrução formal, mas têm uma sabedoria de vida, tem uma capacidade de se relacionar bem com as pessoas e de enfrentar situações difíceis com uma tranquilidade. Então, sabedoria tem a ver com outras coisas, né? E é por isso que o próprio Provérbios fala que a sabedoria vem de Deus mesmo, porque não tem a ver com aquilo que a gente consegue, né, adquirir de conhecimento. E, coincidentemente ou não, eu também escolhi alguns versículos de Provérbios 19, mas peguei um outro tema, porque o Provérbios tem isso, né? Ele parece uma cesta de balas que a gente vai sorteando, e eu peguei uns aqui mais no final do capítulo que falam sobre pais e filhos, que tem lá no 18, ó, discipline, aí eu estou na versão a mensagem, né? Discipline seus filhos enquanto você tem a oportunidade. Fazer tudo o que eles querem acaba com a vida deles. Aí o 20 eu acho que tem até um pouco a ver, porque com relação aos filhos, aceite bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Mas lá no final do 26, ó, os filhos que partem para cima dos próprios pais são uma desgraça, uma vergonha. Se você deixar de ouvir, querido filho, andar sozinho, logo se sentirá perdido. Então eu acho muito interessante esse ensino de provérbios a respeito da sabedoria com relação a pais ensinando filhos e a filhos ouvindo conselhos de pais. E pensando sobre isso, eu estava até pensando em exemplo pessoal, né? Quantas vezes eu deixei de ouvir conselhos dos meus pais e quebrei a cara. Mas hoje eu não vou falar de derrota, não. Vamos falar de coisa boa. Porque teve uma vez que eu estava muito frustrada com a faculdade. Eu achei que eu tinha escolhido errado. E aí, no meio da faculdade, eu estava já no terceiro ano. E aí, eu pensando em desistir. E minha mãe me deu um conselho muito bom. Que na época, eu não achei assim. Eu falei, será? Né? Acho que eu vou jogar tudo pro alto, desistir, vou fazer outra coisa. E minha mãe falou assim, minha filha, termina a graduação, consegue o diploma, depois você faz outra coisa, depois você escolhe outra coisa, não tem problema, você decidir outra coisa da vida depois. E aí eu pensei, ponderei e falei assim, tá, tudo bem, vamos tentar então, mais 2 anos, vou tentar arrastar essa graduação, vamos tentar. E deu certo. E eu ouvi o conselho da minha mãe e foi um conselho muito bom, porque se eu tivesse talvez jogado tudo pro alto, eu estaria meio perdida hoje, ou patinando, ou ainda... Então, eu tive a possibilidade de conseguir a graduação e depois eu fiz uma pós em um assunto totalmente diferente, mas porque eu tinha uma graduação, eu pude escolher um outro assunto depois, né? Eu tinha uma carta na manga. E foi muito bom. Eu acho que a gente precisa seguir essa direção de provérbios, de ouvir conselhos das pessoas que têm mais experiência que a gente. A gente, às vezes, não considera, acha que a gente sabe tudo, né? Acha que eu sei, eu decido, eu faço, eu aconteço, e a gente não considera conselhos de pessoas que sabem mais do que a gente, que já viveram mais, que têm mais experiência. Às vezes a gente não tem um pai ou mãe por perto, ou não tem um bom relacionamento, mas tem alguém, um tio, um avô, ou alguém, um amigo mais velho, que a gente vê na vida dessa pessoa, que ela anda com tranquilidade, que ela caminha pela vida de maneira sábia, e a gente pode ouvir esse conselho, né? Depois, um outro vídeo eu conto as derrotas, mas eu quis contar, porque teve conselhos que eu não segui, quebrei muita cara, mas dessa vez eu vou deixar a gente com essa coisa boa, né? De seguir conselho vale a pena. Coisa de pais e filhos é muito interessante. E é mesmo, viu? Porque, bom, eu sou pai, né? Então eu sou filho e sou pai. Então, assim, e é interessante a gente ver até mesmo algumas coisas dessa continuidade, sabe? De coisas que eu ouvi do meu pai, das coisas que eu compartilho com as minhas filhas, e você vê, às vezes, toda essa dinâmica, e como tudo isso é bonito para a gente entender Deus com a gente. Como é bonito da gente ver
agora falando como pai, por exemplo, alguma coisa que eu orientei para minha filha e no final ela talvez não fez exatamente aquilo que eu tinha orientado e se deu mal, e ao mesmo tempo, quanto amor você tem, você não fica. A princípio você fica, talvez não seguiu o meu conselho, caramba, meu povo, olha aí. Mas você, o, o amor que você tem, o desprendimento que você tem de ajudar agora a resolver todas aquelas coisas. Você sofre junto. Você sofre junto, você tá junto. E aí a gente lembra de Jesus, né? Olha, se vocês, como pais, deram coisas boas, pais ruins deram coisas boas, eu imagino o Pai Celestial. Cara, é maravilhoso a gente ver esse tipo de coisa. E aí, Jenny, como é que foi? Qual foi o seu versículo aí do livro de Provérbios que você quer compartilhar com a gente? Há vários, tem vários, né, pra gente desmembrar aqui. Provérbios é muito bom, Salmos é muito bom, muitos ensinos, né. É aquilo que a Carol falou, né, um pacotinho de bala, cada um tem um sabor, é uma área da sua vida. Mas o que me chamou muito a atenção é aquela parte, como você se relaciona com o outro. Né? Eu sou uma pessoa muito explosiva. Já melhorei muito aí com a graça de Deus, mas ainda tem muito que melhorar. Então, o 21 fala assim, 21, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Né? A gente vive numa sociedade que é muito individualista, né? A gente tem que se sobressair, tem que falar tudo que pensa, não importa se vai magoar o outro. Não, tem que falar, porque você tá certo. A gente sempre tá certo e nunca quer se colocar no lugar do outro, né? Tem que reagir rápido, né, Jenny? É no impulso. É literalmente explosivo, sem ver as consequências. E às vezes você também pode estar certo. Só que a gente tem que ver a maneira que a gente coloca a situação, porque por mais que eu tô estressada com a Carol, vou brigar com ela, vou falar tudo que eu penso, tá bom. Eu também, vamos junto. Naquele momento, realmente eu esvaziei a ira que estava em mim e dei uma aliviada, mas depois o peso, não falam sobre isso. O peso depois que fica entre a relação, existe sim uma culpa, um ressentimento. Meu Deus, eu fui demais, eu acho que eu não precisava de tudo aquilo, e agora como eu vou me reconciliar? Por mais que você peça desculpas, a pessoa ela fica um pouco receosa com você. E isso não é saudável. Então, esse equilíbrio de você falar com o outro, isso é muito importante para todas as relações, pai e filho, esposa e esposa, trabalho, né? É bem complicado. E só indo um pouquinho mais pra frente, só dando ênfase assim no que eu tô falando, né? Que fala isso do tolo, né? 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se, né? É aquilo, o saber dominar-se. Aqui tá falando da ira, né? Que é uma coisa que eu pego pra mim, porque é uma coisa que eu sei que eu tenho que dominar, mas várias outras coisas, né? Que a gente tá suscetível porque a gente é pecador. Então, a inveja, a cobiça, várias outras coisas a gente tem que saber dominar e realmente pedir a sabedoria de Deus para conseguir esses temperamentos, né? Pra gente melhorar como ser humano. Jenny, muito legal, porque acho que talvez a parte mais difícil é a gente ter essa consciência, né, de que a gente tem essa fragilidade, tem essa dificuldade, e que sozinho é muito difícil a gente se dominar, né? A gente realmente precisa de Deus, a gente depende de Deus o tempo todo, tanto para adquirir sabedoria, quanto para dominar esses impulsos, né? E graças a Deus, ele caminha junto com a gente, e cada vez que a gente tem esses impulsos, eu também, de vez em quando, eu falo, Senhor, me segura, eu não falar besteira. O que me leva, você estava falando essa coisa, né, do impulso, o que me leva, eu grifei algumas coisas em Provérbios 25, com relação à palavra também, né, porque a nossa reação, ela às vezes não vem só em atitudes, mas muito naquilo que a gente fala, isso que você estava falando, né, que você estava comentando. Aí tem o 25, 11 e 12 fala assim, ó, a palavra certa, no tempo certo, é como uma joia feita por encomenda. Então aquilo que a gente fala tem muito peso realmente. Então depois que a gente expõe alguma coisa,
Tem uma figura que vem na minha mente com frequência, que eu ouvi uma vez, que eu acho muito interessante. Aquilo que a gente fala é como um travesseiro de plumas que a gente espalha. Depois, para a gente recolher aquilo, é impossível. Impossível. Quando você espalha um travesseiro de plumas na janela, você não consegue recolher aquelas plumas de volta. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com as coisas que a gente fala para alguém, no impulso, exatamente isso, né? Quando a gente não pedir de Deus mesmo esse domínio e a escolha das palavras. Uma vez que a gente solta isso, gente, já era. Eu ouvi esse mesmo ditado, só que é espalhado em cima de uma montanha. Então, assim, mas a ideia é sempre a mesma, né? Que você não consegue mais. E é por isso que, por exemplo, o Novo Testamento fala muito sobre a questão da língua, né? Tiago fala muito. Fala, inclusive, sobre a gente ser tardio no falar, em ser pronto a ouvir, mas tardio no falar. Fala que, inclusive, a língua é literalmente como, né, lembro do navio, né, que, tipo, é grande pra caramba, mas com aquela coisinha pequena você muda a direção dele completa, né? E, literalmente, a língua ela pode mudar a direção da nossa vida, nos trazendo bênção e nos trazendo problemas muito grandes, né? Então, a gente precisa saber frear. E, Jenny, não é só você, eu acho que todo mundo aqui já passou por momentos de falar, poxa vida, não devia ter falado aquilo. E quer não, acho que a única forma de você não ter isso, mas você pode acabar fazendo na sua própria cabeça, é se você virar um ermitão, né? Porque daí você tá num lugar que não tá, que você vai falar, mas a pessoa não vai ouvir, porque você tá longe. Porque nas nossas conversas, às vezes, até mesmo com brincadeira, às vezes você falou muito sobre essa questão de você falar com uma raiva. Mas quando você faz uma brincadeira e de coração, no seu. Ou você. Eu lembro que no meu primeiro ministério, eu estava numa igreja, e lógico, eu saí daqui de uma comunidade na Baixada Santista e fui para uma igreja numa outra cidade, enfim, toda uma cultura diferente. E eu falei uma expressão que era extremamente coloquial. Eu falava aquela expressão desde criança. E sempre entendi aquela expressão num sentido. Era como a expressão é usada aqui. E eu falei essa expressão e quase eu acabei com o meu ministério inteiro ali. Porque para eles era uma expressão que dava, inclusive, uma questão de sexualidade. E na minha realidade, na minha cultura, isso não tem nada a ver com sexualidade. É uma expressão extremamente coloquial para você fazer alguma coisa mal feita. É uma expressão que tem a ver com isso, né? Então, assim, eu não fiz com raiva, eu fiz, inclusive, num estudo, eu estava pregando, e eu falei, isso aí é feito desse jeito. E quanto problema me deu aquilo, porque as pessoas ficaram extremamente ofendidas pelo que eu falei, e eu não falei com maldade, nem com vontade de ofender. Então, assim, a questão da língua realmente é muito complicada, né? Nós vamos agora para algumas viagens, né? Eu estou indo sábado agora para o Rio Grande do Sul, para fazer o trabalho lá, via o Ministério Integre com a ajuda. Depois eu estou indo para a Bahia, agora em julho, do dia 1º, e depois eu vou dia 28 de julho para o Pará. São regiões tão diferentes, e às vezes, em cada uma delas, a gente tem essa questão de como a gente precisa refrear a língua. Às vezes não porque você está com raiva, mas até mesmo para você conseguir conviver e poder falar alguma coisa que a pessoa entenda sem que aquilo crie um problema grande. É muito legal. Até nisso a gente precisa de sabedoria, né, Dil? Saiba onde você está. Saiba em que contexto você está. E até nessa situação que eu estou agora, a gente precisa observar primeiro. Observar mais, né? Ouvir mais e falar menos. Não se antecipar tanto, né? Às vezes a gente quer naquela operacionalidade, quer fazer, quer acontecer, vamos produzir e tal, e a gente não observa, a gente não acalma o coração e não fala assim, deixa eu olhar primeiro como que funcionam as coisas aqui, para depois eu fazer alguma coisa, né? Ou contribuir com alguma coisa. Isso também é sabedoria. Sem sombra de dúvida. E aí, eu acho que vale a pena um outro versículo que eu tinha separado, que também ajuda a gente a pensar, e talvez até é a resposta para, de repente, se aconteceu algum problema nesse sentido, que é o capítulo 25. O versículo 9 e 10, ele diz assim,
procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Eu acho bem interessante essa ideia de que, em primeiro lugar, se você tem alguma coisa, vai conversar com aquela pessoa e vai resolver com ela. E não fique lá, Jenny, eu queria conversar com você sobre a Carol. Olha, ela fez isso, porque no final, achei interessante isso. No final, mesmo que a minha intenção tenha ido falar com a Jenny sobre a Carol, quem vai ficar mal perante a Jenny sou eu e não a Carol. Então, assim, olha a quantidade de coisas que esse versículo faz pensar, para mim, pelo menos, sobre a realidade dos nossos relacionamentos, da nossa vida. E em contraponto com ele, no capítulo 25, a gente tem ainda um versículo que é o versículo 13, que diz assim, como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança. Então, olha só que interessante, palavras que podem me trazer uma situação de má reputação, palavras que trazem um frescor da neve na época da colheita. Olha que coisas, que forma interessante de lidar com uma mesma realidade. Você comunicar algo, você falar algo e as consequências desse falar e dessa forma de agir. Acho bem interessante porque faz refletir para a nossa própria vida. Muito e outra que é aquela famoso telefone sem fio, né? Sim. Você falou com uma pessoa, aí vai ser repassado de outra forma. Às vezes não é nem maldade da pessoa, é porque o nosso semblante é diferente, o tom de falar é diferente. Então, às vezes, a pessoa ela recebe aquilo de uma outra forma. Então, tem que ter cuidado com isso. E, às vezes, eu vejo também, não sei se vocês já tiveram essa percepção, às vezes, vamos supor, eu tenho um problema com a Carol. Aí eu chego no Disney e falo... Todo mundo tem problema com a Carol. Tô muito mal hoje, gente. Que o negócio é falar da Carol hoje. Mas vamos lá. Esse exemplo, né? Às vezes é meio que intencional, porque você não consegue falar com a pessoa e aí você espera que alguém resolva o seu problema. Então, eu vou falar com o Gil, que aí vai que ele fala com a Carol e aí já abre ali o caminho pra mim me entender com ela e vai virar uma bola de neve. Não vale a pena. Compensa muito mais você chegar e falar, gente, então vamos resolver isso aqui. É óbvio que é difícil, depende da situação e tudo, mas o mais fácil, o mais assertivo é com quem você teve o problema ou com quem você quer acertar o problema, sentar os dois e conversar. A melhor forma não é fugir disso. Muito bom, né, Jenny? Porque a gente, exatamente esse ponto que você colocou, a gente às vezes fica terceirizando, né? E nessa coisa assim, de eu quero que um outro resolva meu problema porque eu tenho medo de encarar, eu tenho medo... Isso também é falta de sabedoria, né? É verdade. Você ir direto ao ponto, resolve comigo. Falando... Pode falar, Carol. Não, eu já ia começar a falar de reputação, porque eu já quero puxar o Provérbios 31, falando dessa mulher maravilhosa. Gente, não tem como não falar do final de Provérbios e não parar. Na verdade, eu grifei Provérbios 31 quase inteiro, porque essa mulher, ela é uma coisa incrível. E muitas vezes eu já ouvi, assim, tanto de um lado, as pessoas falando assim, porque a Bíblia é machista, porque a Bíblia só defende os homens, porque os homens é que tem o protagonismo. Balela, gente, não leu a Bíblia direito. Ou então alguém falando da mulher, nessa mulher de Provérbios, falando, é a mulher virtuosa, porque ela tem que ser assim, desse jeito, perfeita. Ela não é perfeita, na verdade ela é incrível, porque ela é disposta, e é muito interessante, eu estava lendo um comentário sobre a palavra que é usada, né, que é traduzida como virtuosa, na verdade é uma palavra difícil de traduzir, porque ela significa, na verdade, alguma coisa forte, ela tem a ver com uma mulher guerreira, ela é usada para a força de um exército. É muito interessante, é muito legal esse Provérbios 31, e a quantidade de coisas que essa mulher faz e desenvolve, e ela faz coisas dentro de casa, e ela faz coisas para a família, e ela estrutura a família, e ela faz coisas para fora, e ela é uma mulher de negócios. É uma coisa interessantíssima. E eu fico impressionada em como a mulher, quando ou esse exemplo, né, de mulher que quando depende de Deus, que quando coloca sua confiança em Deus, ela desenvolve para tudo que é lado.
ela é incrível. E não é assim uma coisa que a gente precisa ficar pensando, nossa, é um ideal inatingível, ou são coisas práticas do dia a dia que a gente pode desenvolver e deve, e Deus nos capacita para isso. E o mais legal é isso, é que a gente, dependendo de Deus, ele dá essa capacidade. E eu acho essa mulher sensacional. E é interessante que a gente tem um exemplo prático, né, de uma mulher virtuosa, que seria aquela pessoa que talvez a gente nunca, talvez pararia para Menos pensar. espera. Ruth, né? Ruth é um exemplo. Aliás, no capítulo 3, esse é o grande clímax, vamos dizer assim, do livro de Ruth, que no capítulo 3, Boaz vira para ela e fala, olha, você é uma mulher virtuosa. Ele usa exatamente a expressão aí, A essa mesma palavra palavra. hebraica aí, Raíl, né, que é traduzida como virtuosa. Então, é bem interessante. E a gente está olhando para Ruth numa situação de problema, numa situação de perda do marido, de perda, inclusive, de mudança da sua terra, agora numa terra estrangeira, com um monte de situações complicadas, indo agora meio que como uma necessitada e colher aquilo que sobra, né, aquilo que cai da colheita dos empregados ali da fazenda de Boaz, e Boaz vira para ela e fala, você é uma mulher virtuosa, né? Então, assim, é bem interessante a gente observar toda essa questão, porque envolve isso. Você é uma mulher guerreira, você está indo para a vida, você não está, sabe, simplesmente, desculpa a expressão, mas vivendo de amor, sabe? Tipo, né, vivendo de borboletas que ficam rolando, né? É um equilíbrio interessante, né, Gil, entre coragem, ela é uma mulher corajosa, que não perde as oportunidades, mas ela sabe se posicionar, ela sabe o lugar dela. Ela não invade nada, ela não quer se mostrar, ela não quer. É impressionante, é um equilíbrio muito legal. E é uma mulher que é bem vista na sociedade, é uma mulher que é bem vista na família, é uma mulher que. E, gente, ser bem visto não envolve uma questão, e aqui eu não estou indo contra, pelo contrário. Eu acho que isso também é fundamental. Mas não é simplesmente uma beleza de rosto, né? Não é só essa beleza externa, mas tanto com homens quanto com mulheres, você pode de repente olhar e falar assim, nossa, que pessoa interessante, mas você começa a conversar, você fala assim, acho que vai ser só essa conversa que a gente tem. Abriu a boca, acabou tudo. Porque não vai passar desse papo. O interior é um interior virtuoso, bonito, é algo que prende, é algo que você vê que está agindo em relação à sua sociedade, à sua comunidade, a ela, ao próximo, enfim, é realmente fantástico. Porque Caráter, né? a gente vê que essa mulher virtuosa, ela é muito além de simplesmente, vamos dizer assim, uma realidade pessoal, ela é uma realidade comunitária, né? Porque a Carol falou sobre o machismo ou não machismo, mas a sabedoria é vista como mulher. Se você olhar, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 8 e tudo, ela é uma mulher, a sabedoria é vista. Então, assim, e essa mulher agora, ela é essa expressão prática de toda essa sabedoria, que cuida do marido, né, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da sociedade, é bem vista, ela lida com a questão de riqueza, de pobreza, tudo aquilo que Provérbios ele trabalhou ao longo dos 30 capítulos, no capítulo 31, agora a exemplificação de tudo isso é uma mulher. É muito fantástico você observar isso. Né? E eu sei que a gente já está acabando o tempo, Gil, mas ainda tem. Calma que tem umas coisinhas. Eu acho muito legal o que ficou assim para mim nesse Provérbios 31 é que nenhuma das atividades é menosprezada. Às vezes, na sociedade atual, a gente coloca pesos, né? Tem algumas atividades que a mulher desenvolve que parece que deixa ela no topo, mas tem algumas atividades que são menosprezadas e que se a mulher resolver ficar em casa ou fazer cuidar dos filhos, ela não é tão assim, mulher. E, na verdade, o Provérbios ela coloca todas essas situações em pé de igualdade. Então, cuidar dos filhos é nobre, cuidar da casa é nobre, ter um negócio é nobre, você saber mexer com dinheiro é nobre, você costurar suas próprias roupas, todas as atividades que você desenvolve, quaisquer que você desenvolva, faça isso com excelência, porque tudo é nobre. E a gente deve colocar isso tudo diante de Deus, porque Deus deu capacidade para a gente para isso. E tudo que você botar a sua mão para fazer é nobre. Muito bom. Gente, eu espero
Fala. Eu espero que não seja cancelado aqui, porque eu vou falar, pelo amor de Deus. Não, aqui a ideia, a gente pode ser mal interpretado, mas fala muito do cuidado, né, que a mulher tem com o outro. E é um cuidado que a gente tem realmente. Não é questão de assim, se você fazer tal coisa, você é inferior, porque você. Aquilo do individual, né? Porque você tem que valorizar você, porque a vida não é só cuidar de marido, não é só cuidar de filho, mas é um dom que a gente tem. E realmente a gente cuida melhor. Deixa as coisas aí pro marido pra resolver. Não consegue, entendeu? Não consegue. Então, a gente tem esse dom de priorizar, né? Priorizar o que é mais importante agora, o que dá para ficar para amanhã, e essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Óbvio, às vezes a gente, né, tem aí um autoritarismo meio desenfreado que tem que cuidar, mas isso é um dom nosso que a gente tem de cuidar das coisas. Então, eu acho que hoje, o Integre, gente, pra quem não sabe, não é tão jovem assim, né? A gente não é mais tão jovem assim. A gente vai tendo uma maturidade que realmente vê isso como um privilégio, não como uma obrigação, como um fardo. Muito bom, muito bom. E o papel do homem aqui, vou fazer a defesa do homem, é cuidar da sua mulher. Eu não entendi, fala de novo. O papel do homem é cuidar da sua mulher. Também, isso aí. Proteger a gente. Proteger, cuidar, e amar, e mostrar o quanto ela é valorizada. Enfim, aliás, isso está no próprio... Os filhos a valorizam, o marido a elogia e tudo. Então, tudo isso faz parte. Porque realmente ela é fera. É uma equipe, né, gente? Nós somos um time. Eu estou em minoria aqui, eu vou só falar bem hoje. Inteligente, você é sábio, Dylan, isso é muito sábio. Pessoal, a gente está chegando para o fim, e é lógico, inclusive aí no título, né, do nosso vídeo tem o livro de Eclesiastes, mas aí vão assim, poxa vida, eles fugiram da raia, né? Olha só, esse pessoal do Integre aí, ele é sem vergonha. Não é assim, tá bom, pessoal? Não é assim, pelo contrário. Nós fizemos uma gravação completa do livro de Eclesiastes, capítulo por capítulo. Você vai receber aí, vai estar passando na cabeça da Jenny aí em cima um linkzinho com a playlist de todo o livro de Eclesiastes. Então, a gente tem todo o livro comentado. Então, não é só um comentário de um versículo aqui, um versículo ali, mas é capítulo por capítulo, 12 vídeos falando do livro de Eclesiastes. Então, o que eu quero fazer? Recomendar para você ir lá e assistir esses vídeos, tá? Porque daí você vai ter uma visão bem completa, bem mais objetiva do que daria para a gente fazer aqui em 15, 20, ou até mesmo se usasse o tempo todo, os 30 minutos, para falar do livro de Eclesiastes, tá? Você vai ter muito material aí para você curtir. Por isso que então a gente deixou o livro de Eclesiastes, mas convida você, vá assistir. Não é isso, Jenny? Não é, Carol? Isso aí. Mas então eu vou terminar minha fala só fazendo o que eu gosto do livro de Eclesiastes. É um desafio, gente, mas é muito legal. Eu fui desafiada a fazer junto esses vídeos do Integre, né? E eu falei, gente, que difícil. Mas o que eu acho muito legal, e que eu podia deixar aqui para o final, é que o Eclesiastes, ele parece que traz a gente a consciência, é um choque de realidade. Ele dá um choque de realidade na gente. Ele fala, tenha consciência de onde você está, de quem você é, de que mundo é esse. Mas no fim das contas, eu vou dar um spoiler, porque a gente gosta de spoiler. No fim das contas, leia até o final Eclesiastes, acompanhe os vídeos do Integre até o final, porque no fim das contas, o que vale a pena mesmo é temer a Deus, é consagrar a Deus todas as coisas, é colocar tudo que você faz diante de Deus, e aí as coisas vão fazer sentido. Mas leia o e aí você tem a conexão, né? Porque Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Eclesiastes vai dizer que o temor do Senhor é, inclusive, a realização da vida. Olha só. Exato. É muito bom, gente. É muito bom. E é isso. Pessoal, até sábado que vem. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Jenny. Obrigado, Carol. Foi um bate-papo bem gostoso mesmo. Obrigadão. Valeu. Tchau.